Muito bem, então continuando aqui com o nosso Pegasus PDV, eu coloquei aqui alguns controles no sistema, tá? Aqui na seção, eu coloquei aqui o seguinte, eu criei esse status caixa. Primeiro eu tinha colocado um aberto, dois fechado, três vem em andamento, mas eu desisti disso daí. Na verdade, dentro de constantes, eu criei um enum lá embaixo, chamado status caixa. E aí ele tem três status, aberto, fechado ou venda em andamento, tá? Ele está aberto, aparece lá em cima PDV caixa aberto. Quando o caixa está aberto, então, eu posso fazer algumas coisas e outras não, né? Então, por exemplo, se eu quiser conceder um desconto, que na opção F10, ele vai dizer que não existe uma venda em andamento, né? Se eu tentar cancelar a venda, também não existe a venda em andamento. Se eu tentar salvar a venda, também não existe uma venda em andamento. Por outro lado, se eu vier aqui tentar fazer um suprimento, ele vai deixar eu fazer tranquilamente, tá? Muito bem. No entanto, se eu começar uma nova venda, vou colocar aqui, por exemplo, 5 deste item, e agora eu tentar acessar as opções do gerente, ele vai dizer que tem uma venda em andamento, então ele não vai dar acesso lá àquelas opções, tá? Só quando eu finalizar a venda. Eu tenho a opção de cancelar ou de salvar a venda, né? Se eu clicar em cancelar aqui, cancelar F11, salvar é F12, tá? Então se eu vier no F11, quer cancelar a venda sim, ele só limpa tudo, tá? Se eu pressionar F12, quer salvar a venda e começar uma nova, se eu disser que sim, ele vai armazenar esta venda aqui no banco de dados. PDV, a venda cabeçalho, tá aqui, ele armazenou aqui a segunda venda, tá bom? Tinha uma já armazenada que eu fiz o teste, ele armazenou a segunda. Não estou olhando ainda essa questão dos relacionamentos, tá? Já estou persistindo, mas ainda não está 100% a persistência. Se eu iniciar uma venda e tentar fornecer um desconto, vou pressionar F10, daí valor do desconto, a taxa do desconto, né? Na verdade aqui, quando for desconto tem que ser taxa e não valor, tá bom? A gente tem que arrumar isso daí. Vou dar 10% aí no desconto na venda, pronto. Quando ele fornece um desconto, ele deixa a fonte aqui com a cor diferente e em itálico, né? Mesma coisa que a gente fez com a fonte ali vermelhinha e em itálico, tá? Por que isso? Não tem como colocar mais nenhuma observação ali, né? Porque se o sistema ele tiver no mobile, numa tela pequena, então não tem mais o que fazer aqui, né? O espaço é muito pequeno para a gente colocar mais alguma coisa aqui, tá bom? Muito bem. Se eu tentar agora fornecer um desconto no item, então vou entrar neste item aqui e vou fornecer aqui 15% de desconto. Então o desconto nesse item ficou R$ 83,70, eu vou sair daqui, aí ele tirou o desconto da venda, tá? Ele fornece desconto na venda ou no item. Então como agora este item tem um desconto, se eu tentar dar um desconto na venda agora no F10, a ideia é que ele deixe num ou no outro, tá certo? Então, deixa eu tentar colocar aqui 10%, tá? E aí meio que ficou o desconto no item e na venda, isso aqui é um bug, tá? Você vai ver que lá no código, né? O código ele já está sendo construído para que o usuário ele forneça um desconto nos itens ou na venda. Tá? Então se ele fornecer o desconto no item, ele não consegue fornecer na venda. E se ele fornecer na venda, ele remove o desconto dos itens, tá? A ideia é esta daí, né? Que é para não dar confusão aí no momento dos descontos até para o próprio usuário, tá bom? Então tá, nós mexemos então nessa questão aqui do título da tela, do desconto na venda, salvar e cancelar a venda, tá? E também a questão do suprimento e das sangrias. Então, deixa eu mostrar para você o que mais que eu fiz aqui. O status caixa,
lá na caixa Page, eu estou agora fazendo o seguinte, ó. Quando eu vou identificar o vendedor, eu verifico se o status que está na seção é uma venda em andamento. Se for, eu identifico o vendedor, tá? Mas eu ainda não fiz essa parte da identificação do vendedor, tá bom? Só coloquei ali a verificação. Mesma coisa para o cliente. Acessar as opções gerenciais, ó. Se o caixa tiver com venda em andamento, eu exibo uma mensagem que existe uma venda em andamento. Se não, aí eu abro o End Drawer. Conceder desconto. Se tiver venda em andamento, não é possível fornecer o desconto nos itens e no total da venda. Aquilo lá que eu estava falando para você, ó. Se a venda estiver em andamento e esse carinha aqui fornecer o desconto no item tiver true, então ele vai dizer, cara, não é possível te dar um desconto porque já tem desconto no item, tá? Se tivesse sido fornecido desconto no item, ele vem e chama a janela informa valor page. E ele passa a operação para essa janela, que essa janela ela serve para o desconto, para o suprimento e para a sangria. Ele passa a operação desconto, tá? Depois que ele retorna dessa tela, ele atualiza os totais. E o que é que acontece nessa tela? Vamos ver, né? Informa valor page. Deixa eu abrir logo ela aqui. Tá aqui ela, ó. Informa valor page. Lá em cima agora, essa tela ela tem uma operação. Ele vai receber o desconto ou suprimento ou sangria aqui, tá? Se a operação for desconto, eu já coloco a taxa do desconto da venda atual no meu valor controller, tá certo? Descendo aqui, eu tenho os dois edits, né? Um para informar o valor e outro para informar a observação. Lembrando que quando for desconto, nós temos que informar taxa e não valor, tá? Conteúdo da tela, tá aí, ó. Informe o valor desejado. Isso aqui tem que ser dinâmico, né? No caso do desconto, não pode ser valor, tá? Tem que ser taxa, né? Para o cara não se confundir, tá bom? E se o usuário pressionar um Enter, né? Ou submeter esse edit aí, esse text field, então ele chama o método efetuar operação, tá? E o que é que faz o método efetuar operação? Tá aqui ele aqui embaixo, ó. Se a operação for desconto, ele coloca o valor que o cara digitou em valor controller dentro de taxa, tá? Dentro da taxa do desconto. E logo depois ele calcula o desconto. Como? Ele pega o valor final da venda e o valor que o cara digitou aqui na taxa do desconto e passa para o calcular desconto, para esse método que está dentro de biblioteca, tá? Então aqui ele vai calcular o desconto lá nesse método e vai retornar aqui para valor desconto. Retornando lá para o caixa page, né? Depois que ele retorna da janela do desconto, ele atualiza os totais. Aí como é que está o método atualizar totais agora? Ele pega o subtotal, pega o desconto, varre a lista de itens, aí ele vai pegando aqui o subtotal de acordo com o valor total de cada item, vai pegando o desconto de acordo com o valor do desconto de cada item, e aqui, ó, foi fornecido o desconto no item, provavelmente o bug está aqui, ó, tá? Se o valor do desconto do item for maior que 0, então ele vai colocar um true aqui, tá bom? Então se tem um desconto no item, em algum dos itens, é para esse cara ficar true. Já sei até qual é o erro aqui. No primeiro item tem um desconto, estou fazendo um laço, né? Daí no primeiro item tem um desconto, ele colocou true. Mas no segundo item não tem um desconto, aí ele colocou false aqui, ó. Tá certo? Na verdade, se ele encontrar o desconto em um dos itens, já deve ficar true e pronto, né? Ele não deve passar para false, tá certo? O false ele vai ter que ser fornecido em outro momento, mas não aqui. Então o bug está aqui, ó. Bug. Forneça apenas o valor true, tá? O false ele tem que ser fornecido em outro momento, mas não aqui dentro, tá bom? Tenta fazer isso daí, tá? Pronto. Daí aqui, ó, ele verifica se esse desconto aqui é maior que 0. Se ele for maior que 0, então o total geral vai ser o subtotal menos o desconto que foi calculado aqui nos itens, tá? Se não tem nenhum valor de desconto nos itens,
ele vai calcular o total geral dessa forma. Ele pega o subtotal e diminui pelo valor do desconto da venda. Esse é o valor do desconto da venda global e não a soma de descontos dos itens, tá bom? Daí lá no final, ele joga o valor total, o subtotal em valor da venda e joga o total geral em valor final, tá? Já que o valor do desconto ele já pode ter sido colocado, se o cara tiver dado um desconto na venda, né? Ou ele será colocado de acordo com o valor do desconto dos itens aqui, tá? E a gente vai ter que fazer um rateio e tal, para a gente ver direitinho como é que a gente vai colocar isso daqui no valor do desconto da venda global, tá? Então não confunda, eu tenho o valor do desconto nos itens e tenho o valor do desconto na venda, né? Então, quando o cara ele der o desconto em vários itens, essa soma do valor do desconto, ela vai ficar aqui no valor do desconto da venda global. Vou até colocar um tudo aqui, tudo, inserir valor do desconto na venda cabeçalho com base na soma dos descontos dos itens e calcular a taxa global, tá? Isso que ainda não está sendo feito, a gente tem que fazer aqui neste momento. Então veja, a questão do desconto ocorre dessa maneira, né? O cara pressiona F10, ele chama aquela janela informa valor page, a gente passa a operação de desconto para essa janela, realiza o procedimento, retorna aqui e faz esses cálculos, tá? Continuando lá então, deixa eu procurar aqui por desconto para a gente continuar de onde nós paramos. Pronto, aqui tá, desconto, né? Mais aqui para baixo, quando chega no cancelar venda, eu também verifico se tem uma venda em andamento. Tá até vendo isso antes de eu entrar nessa parte do desconto, né? Então, vou cancelar a venda? Vou, mas primeiro eu só entro nesse método aqui se existir uma venda em andamento. Daí, se existir uma venda em andamento, para eu cancelar a venda, o que é que eu faço? Eu só instancio a venda atual, que é a minha venda cabeçalho da seção, e a lista de venda detalhes, ó, passo ela para vazio também, que está na minha seção, e atualizo os totais, tá? Então, neste momento aqui, essa venda está em andamento. Vou pressionar F11, ele pergunta, se quer cancelar a venda? Quero cancelar a venda. O que é que ele faz? Limpa tudo, tá? Apenas isso. Aí ele chama até o método aqui, ó, configurar dados da tela padrão. O que é que está fazendo esse método neste momento? Este método ele está fechando os menus, então se por alguma razão esse menu estiver aberto neste momento, ele vai fechar esse menu. Se por alguma razão este menu estiver aberto, quando chamar aquela tela, ele vai fechar esse menu também, tá? Depois, ele passa o status do caixa para aberto e no título da janela, ele passa título caixa aberto, que está lá em constantes. O que é que tem lá? Título caixa aberto. PDV caixa aberto. Ó. PDV caixa aberto. Quando a venda está em andamento, aparece PDV venda em andamento. Tá? Então, se eu colocar de novo aqui o código de um produto e iniciar uma venda, aparece venda em andamento. De onde é que vem esse PDV venda em andamento aqui? Vamos ver. Vou selecionar esse cara aqui, ó, título do caixa venda em andamento. Vou dar um Ctrl F para procurar ele aqui. E ele começa a instanciar uma venda atual. E onde é que eu instancio uma venda atual? Ora, quando eu coloco um código aqui que saio desse cara, ele submete isso para um método. Tá? Vamos procurar esse edit aqui. Eu estou mostrando como é que você pode compreender o sistema analisando o seu funcionamento e o seu código. Por isso que eu não estou indo mostrando passo a passo, né? Que é para você aprender a desenrolar aqui, a encontrar as coisas, né? Sem que seja aí nesse passo a passo, tá certo? Esse cara aqui é um edit, né? Então ele é um text form. Aliás, é um text field. Text field, tá aqui ele, ó. Tá? Então no evento onSubmitted dele, eu chamo o método localizar produto, ó. Tá? Localizar produto, tá aqui ele. Ao localizar o produto, a primeira coisa que eu faço é verificar se a venda foi instanciada. Então eu chamo o método instanciar venda atual, que está bem em cima. Ó. O instanciar venda atual, o que é que ele faz? Ele verifica se a venda que está na seção, ela está nula, se o ID dela é nulo, tá? Se for, ele insere a venda atual, que eu ainda não fiz aqui. Né? Então, uma ideia inicial é nós já inserirmos a venda assim que a gente inicia com o produto, e depois a gente só altera essa venda, tá?
ou no momento de salvar a venda, a gente insere a venda com os seus detalhes, tá certo? Então, neste momento aqui, eu não estou inserindo a venda assim que ela é iniciada, tá? Eu estou inserindo só no final, quando eu salvo a venda. Perfeito. Então, a gente poderia inserir a venda atual aqui, depois eu passo o status do caixa para venda em andamento e eu atualizo o título da janela, tá? Título da janela, você agora é título caixa venda em andamento e é por isso que ele fica com esse venda em andamento aqui, tá? Muito bem. Então vamos lá, vamos dar uma revisada de novo, né? No código. Tem coisas que você já viu, que eu já mostrei anteriormente, e tem algumas coisas que são novas, tá? Coisa nova, eu coloquei um atalho para fechar os menus, tá certo? Então, aqui em atalho, atalhos PDV, eu coloquei esse atalho fecha menu, ele acontece no ESC, tá certo? Então, no caso de uma aplicação desktop, quando o cara ele abrir aqui e pressionar ESC, ele fecha esse menu, tá? Se eu tiver, eu tentei abrir o menu do gerente, ele não deixou, então vou pressionar F11, para eu cancelar essa venda. Agora eu vou abrir o menu do gerente com F5, e agora eu vou pressionar um ESC, e ele fecha também esse menu, tá bom? Beleza, tá, coisa nova, que nós colocamos no caixa page, tá aqui ele. Deixa eu ver o que é que tem mais de coisa nova aqui. Aqui pra cima não tem muita coisa nova não, já tava tudo aí. Itens da venda também já tava aí. Rodapé também não tem nada de novo. Menu interno do rodapé também não mexi em nada daí. Pronto, aí uma coisa nova que começou a aparecer foram essas verificações, que eu já mostrei para você, né? Qual é o status do caixa? Se for venda em andamento, pode fazer algumas coisas. Se for caixa aberto, pode fazer outras coisas, tá? Isso acontece nesses métodos que eu já mostrei. Acessar as opções do gerente. Considerei desconto. Além de ter essa verificação, eu também implementei a questão do desconto, né? Então, ele já está aí fornecendo desconto na venda e a venda já está sendo persistida com o desconto, tá? Cancelar venda, como eu mostrei para você, ele faz a verificação do status do caixa e já cancela a venda. Então, não acontece nada no banco de dados nesse momento. Agora, o salvar venda, né? O que é que ele faz? Ele chama o método inserir do PDV venda cabeçalho e ele passa a venda atual e a lista da venda atual detalhe, tá certo? Então, esse método inserir, lá no DAO, o que é que ele vai fazer? Ele recebe o objeto da venda cabeçalho, recebe a lista de detalhes, né? Daí ele insere o objeto de cabeçalho e logo depois ele chama o método inserir filhos para inserir a lista de detalhes, tá? O método inserir filhos logo aqui embaixo, ele vai fazer um laço em todos os itens e vai persistir todos os itens no banco de dados, tá? Então, se nós analisarmos aqui o banco de dados, venda cabeçalho nós temos 2, venda detalhe nós temos aí 3 itens, tá certo? Então eu vou pegar aqui um código lá do final, do código de barra, esse aqui, vou iniciar uma venda aqui com 3 itens dele, pronto, tá dando 30 conto. Vou pegar esse outro aqui, vou vender 7 dele, ok, tá dando 1010. E vou pressionar F12. Esse salvamento da venda é para o cara guardar a venda para um outro momento, tá? Ele não está encerrando a venda, ele está salvando a venda, tá bom? São duas coisas distintas. Esse salvamento da venda, depois ele pode recuperar a venda, tá? Por isso, vou até responder não aqui, por isso que eu tenho esse recuperar a venda aqui. Vai aparecer uma janela com todas as vendas salvas, mas não encerradas, tá? O encerrar a venda aqui, não, ele vai mesmo finalizar a venda e essa venda foi finalizada. Aquele cliente foi embora com o produto. O salvar a venda não é como se fosse um orçamento. Ele faz o orçamento e salva aquela venda ou cancela ela, tá bom? Muito bem. Então, vou pressionar F12 para salvar a venda, vou clicar em sim e ele salvou essa venda aí. Se nós viermos agora no banco de dados, venda cabeçalho, eu tenho agora 3 vendas, né? Tem uma terceira aqui, que ficou com 1010, ó, valor total.
tá? Valor final 1010 também, pronto. E no venda detalhe, tá lá, ó, os dois itens, né? Veja que eu nem estou colocando ainda o venda cabeçalho aqui, o ID do venda cabeçalho, tá? Não estou ligando muito para os relacionamentos, tá? E eu criei o banco de tal maneira que ele não tivesse nenhum tipo de restrição no momento de inserir os relacionamentos, tá? Que é para eu desenvolver tranquilamente. Depois eu vou me preocupar com isso e eu posso colocar essas restrições. E onde é que eu coloco essas restrições? No momento de definir as tabelas, né? Então aqui em venda detalhe, ó, na verdade é em venda cabeçalho, quando eu faço relacionamento com a venda detalhe, aqui está, na verdade o venda detalhe é que vai ter, né? Venda detalhe, ela vai ter o ID do venda cabeçalho, tá aqui, ó, mas eu informei que ela pode receber um nulo, tá? Então, bastaria não informar que ela pode receber um nulo, tá? E aí ele iria gerar uma restrição, iria gerar um erro por conta de um problema de integridade referencial, tá bom? Muito bem, então ele colocou os dois aqui, tá lá os dois produtos, o 156 e o 323, né, ó, 156 e o 323, a quantidade 3 e 7, os valores 10 e 140, os valores totais 30 e 980, não teve desconto, colocou até a taxa de ICMS já também, CST, também colocou, se movimentou o estoque sim ou não, ele também colocou. Enfim, ele está persistindo a venda, ainda não é 100%, né? Mas a gente já começou essa persistência, tá? Tô fazendo assim passo a passo, que é para você ir acompanhando o desenvolvimento, também fazendo testes aí, tá? Então esse salvar venda aqui já está funcionando. Importar produto, não mexi com ele ainda. Incrementar item nós já vimos, e do incrementar também. Encerrar venda ainda não, tem que mexer nessa tabela, nessa janelinha efetua pagamento page. Configurar dados da tela padrão, as besteirinhas aqui que eu mostrei para você já. Instanciar a venda atual, aquela ideia de que a gente tipo, já insere a venda aqui e fica trabalhando com ela e depois altera, ou a gente só coloca alguns dados aqui e deixa inserindo a venda atual do jeito que a gente está fazendo agora, né? Só no momento de salvar, só no momento de efetuar o pagamento, vamos ver, tá bom? Localizar produto, eu só chamei o instanciar a venda atual ali, mas por conta de colocar aqui o status do caixa, aparecer ali na tela do caixa qual é o status dele no momento, tá? Ok, o restante do localizar produto a gente já tinha visto. Compor item para venda também. Atualizar totais, teve umas pequenas alterações por conta dos descontos, né? Tanto no item como o desconto total da venda, aí tem esse bugzinho aqui para a gente resolver. E assim, as mensagens, né? Exibir mensagem não existe venda em andamento, exibir mensagem existe venda em andamento. A gente chama essas mensagens em determinados momentos ali em cima. E o fechar menus é para fechar tanto o drawer do final, como o menu que aparece aqui embaixo, né? Para a gente exibir as opções do gerente, as demais opções para o caixa, tá? Ele fecha os dois, tá bom? Ou um ou outro, né? No caso, porque não vai estar... pode até ser que os dois estejam abertos ao mesmo tempo, né? Se a gente fizer assim e assim... Então, quando eu pressionar o ESC, ele fecha os dois, tá? Perfeito. Para finalizar, aqui no informa valor page, nós vimos o desconto, mas pode ser que o cara queira fazer um suprimento ou uma sangria, né? Então, quando eu chamo o suprimento eu chamo através do menu lateral PDV, né? Ele vem daqui, o suprimento. Eu vou pressionar F5, suprimento, tá bom? Então, eu vou colocar um suprimento aqui de 4, 5, 6, 7, 8. Meu suprimento de 4, 5, 6, 7, 8. Cliquei em confirmar e o suprimento foi realizado com sucesso. Se nós viermos aqui no banco de dados e procurarmos por PDV suprimento, ele vai estar aqui, ó, tá? 4, 5, 6, 7, 8. Meu suprimento de 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Ainda não está vinculado ao PDV movimento, né? Como eu já mencionei, eu não estou vendo ainda essa questão dos relacionamentos. Bom, como é que funciona isso? Daqui, ó, do menu lateral, eu chamo o movimento e a sangria, tá bom? Aliás, o suprimento e a sangria. Então, no suprimento, eu simplesmente chamo o método efetuar suprimento. E na sangria,
eu chamo o método efetuar sangria, tá? Esses métodos estão lá embaixo, ó. Efetuar suprimento, efetuar sangria. Eles são parecidos com aquele método do desconto lá. Ambos chamam em forma valor page, sendo que suprimento passa para a operação a palavra suprimento, sangria passa para a operação a palavra sangria. Depois que eles retornam dessa janela, ambos informam que alguma coisa aconteceu com sucesso. O suprimento gera um diálogo, informando o suprimento realizado com sucesso, e a sangria informa sangria realizada com sucesso, tá? E dentro do valor page, o que acontece? A gente já viu essa primeira partezinha aqui, né? Se foi desconto, ele realiza um desconto. Se for um suprimento, ele instancia um novo suprimento, daí ele passa aqui a data do suprimento, a hora do suprimento, que tem que até que arrumar, né? Arrume a hora do suprimento, porque ele não está gravando como uma hora de fato, né? Ele está pegando apenas a hora, mas está pegando o minuto e o segundo. Quero que ele grave a hora, minuto e segundo, tá? O valor do suprimento e a observação. Daí ele chama o método inserir do PDV suprimento DAO. A sangria é a mesma coisa, tá? Vamos ter um to-do aqui para arrumar a hora da sangria. E no final ele chama aí o método inserir do PDV sangria DAO. Ele também vai persistir a sangria no banco de dados, tá? Então tá aí, mais algumas coisas foram feitas, tem alguns bugzinhos, tem alguns to-dos para a gente arrumar, isso é normal, natural. Vai ficando isso também para você dar uma olhada e testar, né? Eu estou testando neste momento apenas no desktop, então eu peço que você teste também no mobile, tá? Para ver como é que as coisas estão acontecendo, tá certo? Provavelmente a próxima videoaula será relacionada à janela encerrar venda, tá? Ou a janela do movimento. Uma coisa importante relacionada ao movimento, né? Se nós viermos aqui no banco de dados, você vai ver que nós temos um movimento. O que eu estou fazendo no movimento aqui, ó? Lá na seção, tem um método chamado popular objetos principais, tá? Neste método aqui, eu chamo o movimento que está com o status aberto. Então, se o movimento vier nulo, eu já insiro um movimento com o status aberto. E logo depois eu consulto esse movimento e coloco aqui no movimento, tá? Então, de cara, se não tiver um movimento, ele vai ficar com o movimento em aberto, tá bom? A gente tem que testar mais algumas coisas aqui, né? Vamos dizer que o cara, ele encerre o dia e não fecha o movimento. Aí no dia seguinte ele vai entrar no caixa e vai ter um movimento em aberto, que é o movimento do dia anterior. Então nós temos que testar as datas, né? Então nesse momento nós temos que fechar o movimento, sem nem o cara saber, a gente já fecha o movimento do dia anterior e já abre o movimento para o dia atual, tá? E depois, se ele quiser verificar os relatórios com base nos movimentos, ele vai lá e verifica, tá? Mas ele não vai ser obrigado a ficar iniciando e encerrando os movimentos, a gente vai fazer isso por ele, tá bom? Outra coisa interessante é que esse método aqui, ó, popular objetos principais, ele está sendo chamado aqui, ó, no build da minha caixa page, tá? Então, toda vez que eu faço alguma coisa em caixa page, né? Por exemplo, se eu clicar aqui para recarregar, ele vai lá, ó, seleciona de novo o movimento, PDV configuração, PDV tipo pagamento, tá? Se eu colocar um item aqui, aí ele passa pelo build, aí de novo ele seleciona o movimento, a configuração e a lista de pagamentos. Tá escrito, não tá legal, tá? Esse cara não vai ficar aqui, tá bom? Ele tá aqui por enquanto, porque eu estou trabalhando apenas na caixa page, né? Mas nós vamos ter uma janela anterior, tá? Ou um widget anterior, onde nós carregamos logo esses objetos principais, para eles não terem, para a gente não precisar ficar chamando isso daqui toda vez que a gente recarregar a caixa page, que vai acontecer muito, né? Embora o banco seja local, isso aqui não interfira bastante na performance, né? Não interfere de jeito nenhum na performance, tá? Mas não é legal que a gente implemente dessa maneira, tá? Então, caso você percebesse, né, que isso estivesse dessa forma aqui, já fica o recado de que esse cara não vai ficar aqui, tá? Ele vai ficar em um outro local, tá bom? Onde nós vamos carregar isso daqui apenas uma vez, né? Aqui, esse estado da seção aqui, esse popular objetos principais, vai ser carregado uma vez
assim que a gente entrar na aplicação. Aí a gente tem que fazer esse esquema do movimento aí também, tá? Verificar se o cara entrou no dia seguinte com o movimento do dia anterior e encerrar para ele o movimento do dia anterior. Daí a gente decide se deixa ele saber disso ou não, né? Por enquanto eu não estou deixando ele saber disso não. Eu abri o movimento e pronto. De repente eu vou encerrar o movimento e pronto, tá? Mas a gente vê aí, qualquer coisa é só exibir uma mensagem, né? Ó, o movimento foi aberto. Ah, você tinha um movimento do dia anterior, ele foi encerrado. Para mais informações, acesse a aba de movimento. E aí quando ele acessar a aba de movimento aqui, né? Ó, deixa eu cancelar essa venda aqui. Quando ele vier aqui no F5, em movimento, né, de repente ele consegue ver qual é o movimento que está aberto, né? E se ele vem em relatórios, ele pode ter um apanhado dos movimentos que foram encerrados durante aquele mês e tudo mais, durante um determinado período, tá bom? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui.